Vamos lá, porque mandaram pra gente uma entrevista do Raulin, né, o nosso querido diretor de Tube Hero X e de Link Click, explicando as pedradas que ele tá trazendo no Tube Hero X, falando um pouco sobre o arco do Nice. Então, vamos ver. Muito obrigado, Maria Maria, por ter mandado pra nós. Vamos que vamos. Caraca, muito boa essa edição. Excelente. Vai estar em inglês, é a vida, mas tudo bem. Q&A 导演拷问第1期。因为也看到了很多观众对 2DX 这样一个原创项目有很多疑问啊，包括也有很多的声音，所以呢，我觉得é pouco ainda. 呢，就是说在每一个篇章结束的时候。 Dá pra dar uma desacelerada aqui, porque ele fala rápido e a legenda vai voar porque, né? 然后呢，都给大家做一个 Q&A 的一个互动，所有的问题都其实可以在我们评论区跟我们做一个互动。Mas eu acho que dá pra ler melhor 提 assim. 问以后呢，我会跟大家做一个解答。想看真正的奈斯，都已经把原来的故事线放出来了，为什么要戛然而止呢？我这边跟大家说，大家可以安心，奈斯不是说上来前4分钟啪跳楼卡掉以后就再也没有戏份了。那未来呢，其实奈斯还是会登场的。哎，那么他是为什么说前面卡掉，然后后面会登场呢？其实呢，我们前面的奈斯篇、00篇也好，就是说它其实是一个倒叙的形式。最早的那4集的其实是整个故事线的结尾。Caralho! 叙述的时候呢，是以它为开始。fez o flash forward, foda-se. 后面慢慢会通过倒叙的形式把很多的角色在不同时间线的角色。Pera, então. Ele é um psicopata. Ele é um psicopata. É isso que a gente descobriu. Pera! Ui! Sim! Nossa, mas caralho, pera. Não, agora minha cabeça bugou. Porque eu tinha reparado, inclusive, isso nesse episódio. Eu falei, pera, mas tem coisas que a gente já viu no arco do Nice. Mas eu não lembrava que, tipo, tinha alguma coisa que meio que foi consertada por conta disso, que era a estátua do cara fortão, que foi destruída no arco do Nice, e o próprio Illuminati ali, né? O iluminismo ali. Eu falei, não, beleza, eu acho que ele meio que foi reabilitado, tá tudo bem, tá tudo certo, e tá tudo... E ele já tinha aquele poder de ter o Predict. Aí o Nice é o final, eu falo, pera, não, agora muda tudo. Não, o questionamento é se os outros arcos vão ser lineares. A gente sabe que o Nice é o último, não significa que o resto esteja em ordem. Não que... Assim, ele pode ser o último, mas não o último. Sim. Pode ser um dos últimos. Rapaz, que maluquice. 那么在这些故事中，大家就能看到帅气的奈斯登场啦，包括还会有这样，弥补大家的一个遗憾，也为了防止大家太担心啊，就大家也能看到奈斯那种黑化后的那种表情，其实我自己很期待。第2个问题，为什么当初设置0？ Pera aí. É muito rápido essa pergunta. 你来替代奈斯呢？那 PV 的奈斯是一个皮套人吗？因为奈斯篇整个是一个荒诞的这样的一个定义嘛，但我不觉得奈斯这个角色就是说是完全是一个皮套，因为包括刚刚我也说了，未来其实还是会讲奈斯的这样的一个故事，甚至奈斯的这样一个故事，其实它本身的经历吧，我觉得也反映了这个世界观的这种残酷，大家也看到它最终的一个这样的一个结果。但是未来奈斯的命运会怎么样呢？其实我们觉得还是有很多可以挖掘的地方，具体怎么样，可能越往后看，大家就能够体会到了。那么关于00这个角色呢，我觉得也是一个比较典型的一个打工人逆袭的这样的一个开局。但是呢，第4集的时候，大家也看到了他面对的一切，包括从第1集的一个 callback 那一下。E eu tenho certeza que ele deixou muita coisa escancarada lá que vai dar um rollback muito foda quando a gente tiver lá pra frente. 前4集的一种感觉比较正的、很正常的开始，给他做了一个残酷的收束。希望观众能感觉到最后，其实这个世界其实还是有很多残酷和阴暗的东西在里面的。对于00来说，他的命运也会就此改变。那他是否未来会黑化，未来
会有怎样的一个发展，其实也是可以。O Dark Turn nada mais é que a natureza. 第三个问题， Natural. 故事节奏好。 Eu tava com a mesma 其实每个 pergunta. 英雄会有一个交换 É, 吗？ então. 使命英雄未来交汇是肯定会有的。那第二呢，就是说关于节奏的问题，其实前4集我是尝试了说把节奏要加快，因为其实是故意做了一个尝试，是偏快的这样一个方式。那我也看到大家反馈了，有一些会觉得太快了。那我觉得在后面的几个篇章里面，其实节奏都不一样。 甚至可能感觉到，有的篇章会快一些，有的篇章会慢一些。É por isso que não vão ser, por exemplo, 4 episódios para cada herói, né? Você vai ter ritmos diferentes para cada episódio, você vai construir aquilo de uma forma diferente com cada história, né? Tem história que vai ser só um episódio, pô. Não, e outra, o engraçado é que o lento dele foi o primeiro episódio do Isou. Foi o mais lento. E ainda, mesmo, entre aspas, lento, o que acontece de coisa ali é brincadeira, cara. Porque ele consegue te apresentar um personagem, seu contexto, seu conflito, sua perspectiva. Ele consegue fazer, tipo, uma aula de apresentação de personagem em um único episódio. O Prime dele foi, obviamente, fazendo Nice, mas o Isou não tá atrás nesse sentido. E se ele vai mexer bastante com o pacing, faz sentido que cada história vai ser uma coisa diferente da outra. E isso é ótimo. E, cara, o cara é gênio pra mexer em pacing, pelo amor de Deus. 那其实刚刚我说的是它的主题不一样，它的味道不一样，那么它的画面表达不一样，那我觉得节奏上也会有些不一样。我觉得观众也可以看一看每个篇章，不一样的节奏，是哪个节奏会大家会更加喜欢。它是什么关系啊？你们公司从上到下加上您都是白毛吗？ Obrigado. 我现在是黑毛小李，之前大家看到的是黄毛小李，这几天录像的时候正好头发剪了是黑毛小李，所以不是说对白毛。Percebemos, a gente percebeu. 然后我也看到大家说对吧？Na verdade, o Luguan e o Ghostblade é a mesma pessoa. 两个作品其实还不是说对，还其实是两个作品。我觉得 Daqui a pouco vai criar o Howling Verse. 然后我觉得陌生 Já não é? 也应该会出 Já não é? 所有人的 Tem que conversar os bonecos aí. 是这样的。 Tipo, Hero X já tá sendo isso. 也很忐忑。 Ele já tá fazendo o Fate Goal dele. 能不能接受？ Só que bom. 还有一个，赖斯半夜起来会被自己的雕像吓一跳吗？那个雕像，我觉得其实是一种反讽的、讽刺的一种感觉吧，就是包括整个大家能看到整个 Nice 的房间特别的干净，什么都没有，就是一种强迫症，完全的整洁、干净，然后特别规整的这种状态。É o que representa o herói, né? 信念来催化自己。所以晚上吓不吓醒不重要，但是是给自己的一种信念。有人锐评，与其说是英雄，感觉更多的是一群打工仔。大家其实看前4集应该能感觉到了嘛，他们既是自己有自己的英雄的信念，但是呢也被这样的信念所裹挟了。其实我也不是说是他们是打工仔吧，我觉得更多的还是说背负这样的信念，他应该怎么选择自己的生活，这个其实是核心的。有一个角色也是在片非常火的，叫启示。Enlighter. 他排名249。É o Iluminado, né? 是 O Illuminati. 最下面的小三角一层和其他人几大通铺吗？我们这个英雄塔是接收前100名的英雄，其实还住不进去，所以呢，它也没有存在说大通铺不大通的问题。但是呢，我们也算过，就是上面最高的一层的面积和最下面那一层的面积，这个三角形的这样一个比例，其实能满足到第100名的英雄的这样的一个2室1厅的
这样的一个生活环境。 O que é uma coisa interessante, se o Isou, o verdadeiro, ele é expressivo, teoricamente ele estaria na torre, mas ele não tá ou ele não quer tá? Eu não sei. Não sei qual é a relação do Isou com a torre, então... Aí levantou um quesito aqui, porque nesse episódio 6, inclusive, mostrou o nosso Isou, caraca, eu esqueci o nome do moleque de novo. ele tendo mais de 500 mil de seguidores, então não sei como que funciona esse top 100. Ele é o nono? O Yang. Yanchi. Yanchan. Yanchan, ele tendo mais de 500 mil, então... Ainda assim, ele é o nono e não tá conectado à torre. Mas enfim, cara, o Raulinho é monstro, tá dando entrevista, né, cara? Tipo, o cara, ele tá telegrafando a obra dele, cara. Ele fala, ó, é isso. Olha, com uma clareza, sutileza, pontualidade, você fala, é isso, cara. Você me trouxe coisas que eu vi. E ainda me trouxe informações que eu não vi. Ele trouxe mais perguntas do que respostas, Thunder. Sei lá, eu tô ainda fervilhando aqui, falando, mano, para, você tá me instigando mais do que eu já tava instigado antes de ver você falando alguma coisa. Quando ele fala dessa questão da história do Nice, pô, já abriu um leque absurdo pra eu pensar o que eu estou assistindo, tá ligado? Tipo... E como se eu já não estivesse pensando antes, né? Não, mas agora tipo, só piorou. Só piorou, pô. Ele conseguiu dar a última pasada, assim, pra você pensar a história do Nice e falar, mano, tá bom, se aquele é o final, eu vou rever aquela história, vou rever os 4 episódios pra tentar pegar easter egg pro resto da história, tá ligado? Não, e eu tenho certeza que se a gente rever de novo, vai passar coisa que só vai fazer sentido. O problema não é esse. Ah. O problema é, se aquele é o final, o que acontece depois da bala na cabeça? Então... A gente vendo o passado, a gente vai entender por que o Isou atirou nela. Sim, certo? Exatamente. Ok. A gente sabe que ela é uma pessoa diferente do que a persona que ela apresentava. Então a gente não sabe, a gente conhece a persona, mas não conhece a garota de fato. Sim. A gente vai ter o contexto do porquê ela tomou um tiro. A partir disso, o que vai acontecer depois? Porque a ideia do Dark Nice, se tá no PV e o arco do Nice no começo é o último, das duas, uma. Ou ele tá brincando com a nossa cara e vai fazer o arco do personagem que era o Nice, e aí o arco do Nice de fato acabou, e aí ele vai voltar no futuro e vai contar isso. Ou a gente vai ficar sem essa informação e esse Dark Nice não vai aparecer na série, o que pra mim não faz sentido. Não, ele vai aparecer. É que, assim, ele falou que é um ponto futuro, mas ele não... Eu não sei se é a última coisa da história. Porque cara, não faz sentido esse ser o final de Super Hero X. O final do arco do Nice. Não faz sentido. Tem alguma coisa no ponto futuro depois daquilo. Porque... sei lá, acho que tem muita coisa pra rolar e deixar o tiro como ponto final da história... Pô, você tem que ser muito gênio pra essa ser a sua conclusão e ser uma conclusão satisfatória. Você tem que ser muito gênio pra aquela cena ser a última cena da sua história e ser satisfatório nesse sentido. A partir do momento que ele tem uma narrativa não linear, ele pode só fazer... O último arco do Nice vai pra primeiro, o arco do Isou, o primeiro arco vai pra segundo, e aí depois ele vai embaralhando os demais arcos. Não precisa diretamente conectar, ele pode conectar o contexto de fim de arco a um outro período temporal pra contar a história de tal personagem pra correlacionar. E aí ele vai ficar amarrando personagens dentro de personagem. Igual ele amarrou o Isou com o Nice. Eu tô achando que ele vai fazer um caleidoscópio maluco, velho. Do jeito que o Rowling é megalomaníaco, eu tô achando que ele vai fazer a gente repensar a história cada arco. Porque ele tem múltiplos protagonistas e ele tem uma narrativa não linear. Ele faz o que ele quiser. Sim. E se ele quiser brincar e sabendo que o cara é bom mesmo em fazer isso,
se ele quiser ressignificar muita coisa a cada arco com a sua sensação de tempo e espaço e sentido de eventos, não, com certeza. Porque agora ele questionou uma coisa que, tipo, já era questionável, mas agora tá um double truco na mesa. Por que o primeiro Nice se matou? Ele ficou maluco. Por que ele fica maluco? Aí, isso daqui não sabe mais. Entendeu? Tipo, que ele fica maluco. Ah, não, beleza, vou dar barraquite aqui no servidor. Beleza, a gente tinha entendido. E tinha dado vários motivos plausíveis pra isso. Só que agora parece que a coisa é outra coisa. Aí eu falo, não, pera, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ele começa pela metade. É verdade, começava pela metade e a gente nem sabia. Nem sabia. Então, o Howlin, ele gosta de brincar com o tempo e espaço. Deixa o homem cozinhar. Eu estou de braços abertos aqui pra aceitar a genialidade desse indivíduo. Que puta vida, rapaz. Como o Howlin é monstro, cara. Eu sou fãzaço dele. Quero fazer uma camisa dele. Ó, mandaram pra nós também. Já pra seguir em frente disso aqui. Tem essa entrevista dele. Aí eu não sei se vai... Se o bagulho vai traduzir bem, mas eu vou tentar aqui. Hã? Então porque tipo, Hero combinou 2D com 3D. Ah, tá plausível aí. Ah, tá indo. Vamos lá. O diretor de anime chinês mais conhecido do Japão é provavelmente Howlin. Anteriormente, ele atuou como diretor-geral de Time Agent Link Click e do Reveling Manifesto. Isso é longa? Cara, eu não faço ideia do que é isso. Também não. E Japão, sim, Japão. Porque... Anime, né? Japão. É. Só colocar uma musiquinha. No fundo vazio aqui, eu começo a ouvir os thunders na minha cabeça. Não gosto disso. O diretor de anime chinês mais conhecido no Japão. Só o cara que fez Link Click e tá fazendo To Be Hero. Então é ele. Uhum. É o homem. Eu acho que esse manifesto aí tá traduzido mal, mano. Será? Não, mas assim, dá pra entender um pouco por cima disso. Eu tenho que entender. Não, qualquer coisa bota no original só pra ver qual é o nome do bagulho pra eles pesquisar. Então, é porque o original tá em japonês, aí complica. Aí é foda. O texto é japonês. Então... Tá ali ponto JP. Exato. Então, vamos lá. Ele também é fundador do Howliners Dream Animation e gerente geral da Bilibili Animation Production Center. Caralho. Caralho, o homem não é pouca bosta, não. 2025, o anime 3D CG Ring Fate começou a ser exibido na B8 Station da Fuji TV em janeiro, e YouTube Hero X, uma produção conjunta com a Bilibili e a Aniplex, começou a ser exibido na Fuji TV em abril. Conversamos com o diretor Howlin, que visitou o Japão para Anime Japão 2025, sobre o conteúdo do seu trabalho mais recente e sua própria abordagem de criatividade. Por favor, diga-nos qual foi a ideia por trás do YouTube Hero X. Tive a ideia para esse trabalho durante a pandemia do Covid. Numa época que todos sofriam de um vírus desconhecidos, eu queria que as pessoas recuperassem a confiança. Então comecei a pensar sobre isso. Nosso objetivo é criar algo novo e diferente das histórias anteriores de super-heróis, além de dar aos espectadores as esperanças para o futuro. Esse é o terceiro filme da série depois de To Be Hero, 2016, mais alguma conexão entre as histórias, né? Tipo, perguntando se tem uma conexão. Não uma conexão entre histórias, mas é uma obra que dá continuidade aos pensamentos e sentimentos sobre os heróis. Eles compartilham uma abordagem comum sobre como vivem os heróis e como cumprem esse papel à sua maneira. Então, não necessariamente é o mesmo universo, ele é a mesma ideia. Ele é meio que um sucessor espiritual. É pra não te forçar a ver o anterior, é isso. Faz sentido. Tá, eu tô meio cego. Agora dá pra ver um pouco melhor. Caraca, Tânia, agora eu fiquei... Nossa. Desculpa, perdão. Eu não tava enxergando direito. Tipo, Hero X tem visuais muito icônicos. Quais são os pontos que você concentrou? Duas razões principais. Sou exigente com a moda. Sim, dá pra ver em Link Click.
O cara Agora. gosta de deixar os caras no trip, né? Então quero manter uma sensibilidade moderna com o meu trabalho. O segundo ponto é que existe uma grande variedade de heróis, então tivemos que pensar em como deixar a individualidade de cada personagem clara à primeira vista. Para conseguir isso, prestei muita atenção em como combinar cores e moda. Sim, os personagens são bem K-popers. Ah, tá. Ele trabalhou nesse anime. Faz sentido. Mandaram aí no chat. Caraca. Qual? Mandaram aí no chat o link. Peraí, deixa eu... Heaven Officials Caralho, ele trabalhou aqui? Pelo visto. Ele Caralho. trabalhou em Heaven Officials É o diretor, Blessing real. especial. Peraí, no especial ou em todos? Ele é o diretor do anime. É mais fácil clicar no homem e aí a gente vê o que o homem fez. Chan Guangfu. Real. Real, não só do especial. Caralho, mais um motivo pra ver esse anime. Cara, eu assisti, achei bem dirigido, mas a historinha eu achei meio morna, sei lá. Não me clicou. Você queria uma visão única misturando 2D e 3D. Pode nos contar sobre o conceito por trás disso? Quando eu tive essa ideia, pensei que seria legal ter um herói que pudesse viajar entre o mundo 2D e 3D. Se eu tenho esse tipo de habilidade, eu preciso ser capaz de expressá-la por meio de imagens. Então pensei em tentar criar imagens que misturam 2D e 3D. Na atual produção de animação chinesa, há uma ideia emergente de misturar 3D e 2D para aproveitar o poder da animação e o poder expressivo do CG. E a capacidade técnica também está melhorando, de fato. De fato. Por isso, eu também queria que as pessoas ao redor do mundo vissem as atuais capacidades de produção da animação chinesa. Então pensei que deveria criá-lo de uma forma que combinasse o melhor dos dois mundos. E ele fez isso bem pra caralho, tá? O homem fez isso bem demais. Você disse que os personagens viajaram entre os mundos... Viajarão? Meu Deus! Entre o mundo 2D e 3D. Mas em Ringing Fate, você também criou uma história que tem 2 minutos. O mundo presente e o cu. 2 mundos, tá? Que dois Mundos! Meu Deus, aqui a visão já foi embora. E o cu. Eu encontrei no cu. O mundo entre a vida e a morte. Diretor Halim, você gosta de histórias que transitam entre 2 mundos? Não exatamente isso, mas quando penso no desenvolvimento atual da tecnologia de animação e nos vários desafios que estou tentando enfrentar, sinto vontade de combiná-los. Quando crio uma história, penso que tipo de história pode usar essa combinação. Gostaria de continuar com isso no futuro, observando como os espectadores se sentem ao assistir às obras que utilizam novas tecnologias. Ou seja, o cara é visionário, porque ele aprende coisa nova e aplica e fica foda. O cara é monstro, cara. O cara é muito monstro. Meu Deus do céu. E é engraçado, cara, porque é uma visão completamente... Não na contramão, em essência, mas muito diferente do que a gente vê na indústria de animação japonesa em si. Não tem... Tipo, tem coisa nova, mas a coisa, às vezes... Ele tem um passinho de cada vez pra fazer essa experimentação. O Studio Orange, por exemplo, é um excelente exemplo disso. Eles agarraram uma vertente de animação e foram e aprimorando. O Howlin não, ele tá testando coisa, tipo, tá fazendo cada coisa diferente e sendo excepcional naquilo que ele tá testando. É bizarro. Esse cara é bizarro, velho. Ele tem equipe, né? Sim, mas... Também tem outras equipes legais no Japão, sabe? Também tem equipes boas. Mas é que ele é tão experimental que sai até da régua, sabe? É bizarro. Sim. Ele não é conservador. Esse que eu acho que é a grande diferença do mercado japonês. Ringing Fate é esse negócio aqui. Tá. Isso é um trailer? Isso é um... Temos que averiguar isso depois. Era uma obra que era principalmente 3D, CG, tipo Hero, quando é 2D e quando é 3D haverá. Cerca de 60% da animação desenhada à mão e 40% CGI. Caraca!
Caramba! Nossa! Tipo, ainda é 60%. Deve ser um lance parecido com o que fizeram em Arcane. Engraçado, ele não citou nenhum outro exemplo de outras obras que ele pode até ter pegado alguma inspiração ou... O Thunder não perguntou. Como que ele vai citar? Tem essa também. Qual técnica você prefere? Animação desenhada ou à mão? Não penso nisso com base em preferências pessoais, mas sim faço escolhas com base na história. Eu sempre escolho o método mais apropriado dependendo do que eu quero expressar e da história que eu quero contar. Caramba. Pô, dava pra ter perguntas mais... Muita pergunta sobre 2D e 3D, né? Eu acho que podia ter uma variação melhor em perguntas. Eu acho que perguntas mais focadas em algum aspecto da própria obra. Mais diversa. Mais diversa. Assim, eu vejo que Ele o Raulin... entender mais o pensamento dele. Ele é um cara que, tipo, ele sem problema nenhum fala muito bem, ele falaria facilmente sobre como ele pensa ou como ele resolve certos problemas. Ou como ele pensa certas situações. Como ele conseguiria desvendar certos quebra-cabeças que ele vai colocando. Eu acho que falta mais fazer a pergunta certa. Fazendo a pergunta certa, página? Eu acho que ele vai trazer muita coisa boa. Tem outra página? Tem outra página. Ah, tem outra página. Tá. Nossa, gostei. Vamos ter a resposta que você queria, Thunder. Vamos lá. Ok. Diretor Raulin frequentemente trabalha em projetos originais. Você tem alguma paixão especial por criar obras originais? Há muitos projetos para fazer anime a partir de novelas, mangás, etc. Mas eu gostaria de mostrar aos espectadores novas ideias e histórias, então gostaria de fazer algo original, se possível. Estou sempre me desafiando com o desejo de comunicar o que eu penso aos meus clientes. Continue fazendo coisa original, tá? Você não precisa fazer adaptação nenhuma. Zero. Continua nesse caminho. De onde vem essas ideias para os seus projetos? Eu montei isso pensando no que as pessoas hoje gostam, no que elas se preocupam e no que elas acham divertido. Acho importante que o que quero expressar corresponda ao que o público quer ver. Então, quando planejo algo, tento encontrar uma correspondência entre minha acessibilidade e a do meu público. Por exemplo, no caso de ser um herói. To be Hirax. É o nome do negócio. Calma. Fui pego de surpresa. Pensei que as pessoas estivessem se sentindo irritadas com o número crescente de mentiras no mundo. É, de fato. E a partir daí, expandindo nossas ideias e criamos nossa própria visão de mundo. Como entra o exemplo, a obra de Link Click nasce da ideia que todos já se perguntaram como é o mundo da fotografia, que é o seu passado. Gostaria também de lhe perguntar sobre as suas raízes. Você assistia muitos animes quando criança? Sim, eu assisto muitos animes desde pequeno. Quais inferno na Terra? Não, eu tava lendo de cima, calma. Eu tô reclamando de quem perguntou, porque não perguntou quais. Ah, tá. Nossa, eu pensei que você tava comendo o meu rabo de ter esquecido alguma coisa de ler aqui. Calma. Não. É muito processamento pra tentar ler e ter uma leitura que... Calma. Quando você decidiu se tornar um diretor de anime? O quais faltou aqui. Depois que eu entrei na universidade, comecei a pensar em me tornar um diretor de anime. Quando eu era pequeno, a indústria de animação na China não era grande. E havia ninguém perto de mim trabalhando na indústria de animação. No entanto, conforme a indústria de animação chinesa foi crescendo nos anos 2000, comecei a sentir que queria tentar fazer algo eu mesmo. Você tem um diretor favorito ou um diretor que te influenciou? Meu diretor favorito é o Christopher Nolan. Olha só. Olha. Cara, agora do Nolan, pô. Nossa! Suas obras têm... Então ele vai fazer o Batman. Caralho, o cara pega Ele vai fazer o Batman, pode esperar. Esses heróis vão ser todos construídos. Tu tem Interestelar na brincadeira, o cara puxa o Batman. Caramba, velho. Porra, o Batman dele é pica, pô. Ah, mas é aquele negócio, né, cara? Tipo, de certa forma, todo herói é bem quebrado. Tipo Hero X. Sim, pô. Suas obras têm um bom equilíbrio entre valor de entretenimento e originalidade. E o melhor é que elas transbordam sensibilidade científica.
Ele também atua como um produtor e considerou cuidadosamente que tipo de projeto seria bem recebido no mundo de hoje. Então acho que ele está apresentando claramente o que o público quer ver. Você tem um diretor de animação favorito? Porque daí ele perguntou de diretor em geral e agora o Shimbo! Óbvio, o homem. A cara dele, né? É a cara dele. Trabalhou na série do Monogatari. Eu acho que o diretor Shimbo cria sempre muito novo e criativo. Sinto-me atraído por diretores que buscam criar expressões novas e únicas. Claro, acredito que as obras do diretor Makoto Shinkai são uma fonte de novas imagens, então respeito e amo. Ele... Óbvio, né? Peraí. O Raulin foi certeiro aqui. Ele tá perfeito. Não, Eu adoro o Makoto Shinkai. Ele é um excelente Pinterest. Exato. Ele é um excelente Pinterest. Ele fez o melhor elogio pro Shinkai que você pode fazer. Ele é um ótimo pintor de quadro. Sim. Porra, Ele tá faz correto. um excelente momento. Não pergunte o contexto, mas ele faz um excelente momento. Sim. Bubble é dele, né? Então, Bubble. Bubble é Né? dele. Bubble dele, né? não, mas eu tava pensando no Meteoro de Kimi no Na wa. Um excelente momento. Não, Fantástico. mas era brincadeira justamente essa. Pensar num, tipo... um bagulho que você fala... Nossa, Shinkai, que fotografia bonita. Que pintura Dito você isso, deu. eu achei engraçado. Engraçado. Bubble é do Araki? Araki? Pera. Araki dirigiu? Pera, qual Araki? Produtor? Eu Tetsuro tava Araki. falando aí de Araki. Bubble, eu tava tipo, gente, Pera aí. não lembro não, mas Eu também não. Ah, tá. É o de Colors. O cara de Cabaneri. Ele que trabalhou em É o de- Shingeki. Ah, o diretor de Shingeki. Nossa, tá o de Guilty Crown. Tá. É. O Shinkai é o... De Death Note. O Não, Araki. o Shinkai Tem que é... não pôr, Tetsuro que não Araki. lá. Não, parabéns, Araki. Você Esse fez uma segundo. excelente fotografia. Dito isso, foi um dos. Aqui, assim, não é culpa sua do texto, né? Você fez o seu. Você estava entregando o resultado. Mas, enfim, dito isso, excelente elogio pro Shinkai. Que foi o melhor. E eu achei estranho que ele citou o Shimbo, mas citou Monogatari e não Fate Extra. Achei estranho. Entendi. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Puta que pariu. Nos diga se algum assunto ou tema que você gostaria de expressar no futuro. Em seguida, gostaria de criar uma peça sobre humanos e IA. Acredito que esse é um tópico que interessa a muitas pessoas atualmente. IA aprende uma variedade de dados, incluindo questões éticas. Se a namorada do protagonista for uma IA, então essa IA é uma entidade que aprendeu dados de algum lugar. Gostaria de considerar que essa existência, incluindo questões lógicas e éticas. Em vez de retratar uma grande visão de mundo, gostaria de retratar a IA como uma questão mais familiar e cotidiana. A IA está evoluindo tão rapidamente que as pessoas provavelmente estão dispostas a pensar mais sobre esse assunto. E por isso que eu quero criar um trabalho que permita às pessoas pensar sobre IA de uma forma familiar e descontraída. Ou seja, Ele não vai fazer descontraída. Não, descontraída de fato não vai ser. Ele vai pegar aquele anime Sabe lá por quê? da... Diga. A gente já tem um problema, que aí cada um enxerga como quer, né? Mas assim, pode ser visto como um problema de pessoas utilizando o ChatGPT como se fosse de fato um relacionamento. Sim. Utilizando isso como a IA sem formato físico, apenas texto, tendo relacionamentos com o ChatGPT e outras IAs. Então, quando ele fala de trazer a IA para esse âmbito pessoal, ele vai fazer mais ou menos o que Pluto fez com o robozinho na frente do Gazette. Lembra? Sim. Se lembra. Eu já tô hypado. Mais ou menos essa ideia. E essa ideia eu acho muito foda. Porque esse é um âmbito que não é tão explorado.
Então, e que é o âmbito que está impactando a gente, enquanto sociedade, de forma mais rápida do que a forma como a gente via a IA e a ideia de que ela vai ter um impacto econômico, sabe? Ela tem um impacto econômico por conta da geração de dados, mas assim, o impacto que ela está tendo socialmente nas relações interpessoais, no sentido de a pessoa preferir conversar com o chat GPT do que um ser humano, eu acho que é uma evolução muito mais rápida do que foi projetada, comparado com o ponto de vista, com o padrão visto com relação à IA. sim. Com relação econômica, principalmente perda de emprego, sabe? Uhum. Eu acho que esse impacto social, ainda mais logo pós-pandemia, é um impacto que, assim, é muito mais visível e atual, que a gente consegue mensurar isso com mais facilidade. Sim. Pô, eu fiquei de cara com, por exemplo, pessoas que anúncio do... Dá um exemplo, o anúncio do Neymar no Santos, os caras usaram o IA na voz do Pelé para anunciar. Então, assim, Aqui. então, Via esse oficial? âmbito... Esse... Via oficial? Sim, passou na TV, inclusive. Jesus amado. Na comemoração dos 100 anos da Globo, teve os gols da rodada, eles usaram a voz do Léo Batista, que já faleceu, e a família liberou. Mas assim, horrível, mas usaram. Então, tipo, esse impacto e essas relações pessoais, até que ponto a gente vai nesse sentido? Se em tão pouco tempo a gente já tá tão emaranhado nisso, a ponto de achar que pode substituir um ser humano por outro, normalizar, substituir um ser humano por uma máquina, normalizar isso e jogar isso pra frente de todo mundo achar bonito e bater palma. Mas eu acho que ele também tá tentando buscar um outro ponto de vista, Igor. Do ponto de vista da máquina, e aí é um rolê muito viajado que eu acho que ele vai entrar, porque é justamente que ele constrói nessa questão de existencialismo e etc. Que é como a máquina se sentiria se ela entendesse que ela é esse banco de dados e qual é a representação da existência dessa máquina no mundo, sabe? De tipo, essa máquina meio que sofrer. Isso é muito estranho, porque máquina não sofre, mas eu vejo ele indo pra esse lado também. De, tipo, desenvolver essa questão existencialista. É que aí ele tá fazendo algo que geralmente a gente vê autores fazendo, dar consciência a IA. Mas a IA não é consciente. Ela não é Sim. consciente. Então, abordar o fato dela não ter essa consciência é mais difícil. Porque você vai, de alguma forma, querer humanizar. Só que existe uma coisa muito louca. Existe esse ponto que o Igor falou de poucas ou quase nenhuma obra abordar isso. Porque ou elas estão passos para trás ou elas estão passos para frente. Ou tem obras que hiper-humanizam máquinas, como Vivi e Nier Automata, ou algo mais rústico que tem uma relação até mais mecânica do relacionamento com a máquina. Agora, ou até mesmo que entram em esferas de luta, esferas de questões econômicas, questões de guerra, o que Pluto fez, por exemplo. Mas sabe qual que é o ponto, Tânia? Esse ponto de slice of life, vamos dizer assim, um drama slice of life, algo mais pessoal e interpessoal com a máquina, é bem difícil. Ainda mais num ajuste fino que hoje a gente vê. Tem, por exemplo, obras que é muito ruim fazendo isso. Que é aquele anime da temporada retrasada, se eu não me engano, do cara que casou com o aspirador dele. Eu não lembro o nome daquilo. Aquele que a gente só viu um episódio, Sim. não sei o que, Idente. Aí no Idente. Isso, também. Carai, Mas esse é mais sci-fizeiro. Sim, ele mas é ele bem utiliza justamente esse contexto Sim. da inteligência artificial enquanto um corpo, tendo um corpo e tal. Mas assim, eu acho que o ponto que o Ti falou é meio que a conclusão desses conflitos. O que eu acho interessante é que essa conclusão da existência da máquina ter consciência, não ter consciência, esse tipo de coisa, a gente já viu em 300 milhões de obras diferentes desde o século passado. Já existe Sim, essa total. discussão, esse ponto de vista. Por conta de todas as obras abrangendo sci-fi e falando sobre isso. Sim. Isso daí é até um dos pontos que existe dentro do cyberpunk, essa crise existencial, esse entendimento do limiar entre o ser humano e a máquina, enquanto a gente tá isso no meio. E as máquinas também dentro desse sentido.
Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso é que como a gente tem o contexto atual disso, é um contexto extremamente próximo da gente, a gente tem exemplificações que fazem sentido e exemplificações que são mais próximas. Que é algo como Black Mirror faz. São contextos tão atuais que eles falam, esse contexto existe. Ele apresenta a causa. E aí ele vai racionalizando sobre as consequências, ele chega na resolução e te entrega e você fica, caralho, deu isso? Sim. E o problema atual, ou seja, da crise existencial do desespero. Porque ele vai racionalizando sobre esses processos até dar o ponto de conclusão. E, obviamente, ele pega, de forma metafórica, pega um exemplo que é isso, ele pega esse mesmo contexto, só que em algo muito maior. Ele aumenta a escala. E aí te agrega o impacto, te agrega a consequência, mas você consegue entender que, tipo, hoje é isso aqui, amanhã pode ser algo maior. Eu acho que isso que é interessante, como você pegar elementos, contextos próximos de nós, segmentar o ponto de vista em cima da empatia dos personagens com aquele contexto e contar e trazer as mensagens por meio desses conflitos dos personagens, conflitos de mundo, aí vai do contexto que vai ser trabalhado. Mas assim, eu acho que essa premissa é muito interessante porque tem várias obras que fizeram, que fazem, mas que não têm essa capacidade de se aproximar do espectador enquanto contexto. Seja porque foi datado no ponto de vista de época, seja porque é ruim, seja porque quer pegar sempre o exemplo do robozinho, sabe? Também a gente não tem tanta amostragem de uma percepção mais atual, porque é um assunto super novo. É algo que a gente está vivendo agora. Então, fazer narrativas que tem uma amostragem maior de como a gente percebe esse tipo de situação é a mesma coisa da gente pegar, sei lá, Viagem no Espaço que as obras colocavam na década de 70 e 80 e a gente vê a abordagem disso hoje em dia, sabe? Como ele tem certos ajustes finos que são muito mais plausíveis, que são muito mais próximos da nossa realidade, ou como ele assimila melhor. Ou não, obras que de fato fantasiam muito mais pra frente esses aspectos. Mas esse ajuste fino de falar sobre IA de uma forma mais íntima, com uma perspectiva mais humana, não da máquina, mas de nós para a máquina. Vamos ver. Talvez o Raulin faça isso, talvez ele vai fazer o Nier Automata dele, talvez a gente não sabe. Deixa o homem trabalhar. Não, mas dito isso daí é tão... A ideia de é tão velha, mais velha que andar pra trás, como me diz minha avó. Porra, Blade Runner do século passado tinha já. Tinha, e fazia Então, bem, assim, numa perspectiva. Sim. Então, tipo, eu acho que essa reflexão é algo velho. A reflexão Sim. tá aí desde sempre. O que eu acho que é interessante é ele trazer isso na atualidade, com os conflitos que a gente tem atualmente. Sim. E dentro disso, propor essa reflexão, só que com o contexto atual. Por quê? Porque impacta muito mais a gente. E eu acho que essa questão do aspecto humano que o Igor trouxe é algo que ele vai trazer numa questão de contemporaneidade, porque de fato ele trabalhou essa questão das mentiras de uma forma muito atual, pô. De um jeito que eu acho que nenhuma obra até então, tipo, tinha tratado dessa forma, tipo, tão abrangente que faça você, por exemplo, conectar com pontos do universo que não necessariamente são negativos de Tube Hero X, sabe? De você entender essa questão do algoritmo, você entender essa questão de se ligar com as pessoas, de se ligar usando essas mentiras ou não usando. Então, tipo, essa abordagem de Tube Hero X já mostra o quanto que ele é antenado nesses assuntos para querer trazer uma contemporaneidade, que é o que parece que ele vai trazer esse novo projeto, que desde já eu já tô ansioso, né? Total. Não, cara, o Raulin é monstro. Faz muito sentido tudo que ele falou aqui. Eu acho que as perguntas poderiam ser só um pouquinho melhor, né? Não sei se nada. Aqui, sim, A né? segunda parte foi melhor do que a primeira. Porra, total. A primeira ficou falando de CG e CGI, mas também não aprofundou muito sobre. Mas... Então, Thunder, já que você tá falando tanto, qual pergunta você faria pro Raulin se você pudesse? Aí tu acabou com ele. Como ele... Qual é a visão dele de associar narrativa e personagem? Tipo, o mundo vem antes do personagem ou o personagem vem antes do mundo? Sabe o que ele vai te responder?
Depende da história. Então, Depende da história E que ele aí- quer contar. sim. E aí, tipo, a gente pode trabalhar, por exemplo, com link click, porque daí já pega um exemplo e já entende melhor a perspectiva dele, que é uma obra que já tem muito material, né? Ele não terminou e provavelmente ele não ia poder explicar todo o contexto da história, mas pelo menos isso seria bem legal de ele explicar a sensibilidade de trabalhar a perspectiva de personagem dele perante o mundo e como isso é tão incrível, porque o personagem pertence ao mundo e o mundo pertence ao personagem. É bizarro como ele consegue fazer isso. Depois coloca essa pergunta em texto, me manda, que eu vou tentar mandar no Twitter dele e vamos ver se ele responde. Foda! Pior dos casos, ele não responde. Aí eu tentei. Pô, Lembrando que Ah, diretor de Carole Tuesday, que são 2 diretores, tinha o Watanabe, o segundo diretor me respondeu no Twitter. uhum, Diretor de Starlight me respondeu no Twitter. uhum. Assim, eu tenho esse contato, viu? Eu tenho esse contato. É Compositor da trilha sonora de ReZero, Suehiro, deu retweet no meu post. Então, assim, tenho esse contato, viu? Então a gente Cuidado. faz o seguinte, a gente elabora umas 5 perguntinhas pra mandar pro Raulinho, a Isso. gente faz um react das respostas dele daqui. Porra, ia ser do caralho. Eu ia me sentir importante. Eu ia amar, tá? Eu ia amar. Ai, mas tá aí. Sabe o que eu ia perguntar pra ele? É. Em uma cena mais abstrata, como você pensa as camadas de animação e as ideias visuais? Legal. Porque eu acho que isso é o mais fantástico dele. A forma como ele visualiza isso. Uhum. Cara, E sei lá, conecta isso com o roteiro. nossa, dá pra pensar tanta coisa, por exemplo, como ele enxerga a gerência de tempo na obra dele. Pô, o cara é o rei do pacing, cara. É o rei do pacing. Pô, a gente pensando aqui, aí, velho, pergunta se ele é Corinthians, aí acabou. Aí é foda. O pior é que ele deve ser. Total, O pior é que ele deve total. ser. Irmão, o que ele fez no episódio 6 do cara da moto? É Corinthians total. Ai, mano. Pelo amor de Deus. Tá aí. Uma boa entrevista. Legal conhecer um pouco mais do Raulinho. Cara é cabeça, cara é crânio, cara é pra frente. Nossa, eu não sei se é o meu atual diretor favorito, mas é um dos, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Caraca, é que isso. difícil, hein? É difícil. Não, eu sei. Eu tô vendo, por exemplo, agora o Tena e... Puta que pariu, Ikuhara. Mano, o cara já era fumado no Jiraiya desde lá. Nossa senhora. Tem Ikuhara, tem Shimbo, tem o do... Aquele cara... Hideakiano. Hideakiano, tem oh, meu Deus. Miyazaki é diretor, Thunder. Eu sei. É que tem tanto pra lembrar, rapaz. Tem o... É que eu tô tentando lembrar o nome do... Oh, meu Deus, de Kaguya-sama, que... Shinichi Yamata. Mata? Isso. É porque ele mudou de nome, ou pelo menos ele tá usando outro pseudônimo, que é o nome dele mesmo. E aí eu não sei mais o nome dele e eu sempre fico bugando. E o Asa também, monstro pra caralho. Gostosono. Gostosono. Gostosão tá vindo ainda, calma. Gostosão, tá vendo? Ah, pô. Então, tá comecinho ainda, pô. Calma. Pô, cara, sei lá, tem tanta gente boa, cara, que se eu não vou saber lembrar de todo mundo, porque o Cloyster aqui tá batendo. Mas... Tem a Oki, obviamente. Tem a Aoki. Volta aí. Ele é bom, só... Ele é bom. Ele precisa escolher melhor as amizades dele, é só isso. Sim, sim. Às vezes é Esse isso, é o às vezes sobre problema. a amizade. Às vezes é É amizade. que nem, por exemplo, você pega o Kodachi, ele tem muita amizade boa. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Pra mim. Engraçado que você falou do Shimbo, Thunder. Ah, Mas assim, Shimbo lá, faz Monogatari. Aí vai pra Sangatsu no Lion. Lascar de orçamento, tá lá, bonito, maravilhoso. Aí na minha vez, que é enfeite extra, ele faz aquela bugiganga. É inacreditável. Você acha que eu fiquei feliz? Na minha vez, ele vai e caga no pau. É inacreditável. Cara, na minha vez que ele ia pra... Que nem pisou perto, né, em Ruby.
Ele nem viu ali, né? Ele olhou o Ruby e falou, não quero nem olhar esse negócio. Imagina Certo ele. ele. Certíssimo. Né? Perfeito, Foda, continua assim. né? Ou como o próprio Raulin mandou, Makoto Shinkai. Excelente pintor. Nossa, que cara pinta como ninguém, rapaz. Nossa, ele é a minha referência do Pinterest. Nossa, as pintadas dele são maravilhosas. Puta vida. Sim. Ai.